Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Toma Café Comigo. Mais uma segunda-feira estamos por aqui e vamos falar sobre esses assuntos obscuros que acontece dentro dos salões de beleza, que na verdade acontece na nossa vida, mas as quais a gente não dá muita importância. Por que a gente não dá importância? Porque na verdade o dia é tão corre-corre que a gente acaba não dando importância para esses assuntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cabeleireiro e psicólogo. Já viu aquela frase que ela é bem conhecida mesmo, que todo mundo fala que cabeleireiro é psicólogo ou é meio psicólogo? Já ouviu falar isso? Então, nesta segunda-feira, início de semana, eu trago essa reflexão aí. Nós vamos explanar um pouquinho esse assunto para saber se a sua opinião é mesmo essa, que cabeleireiro é psicólogo. Eu gosto muito daquela proposta de desconstrução. Vamos desconstruir um assunto, né? Então a gente vai pegar esse assunto e a gente vai desconstruir ele um pouquinho para poder abordar, para poder explanar, para poder entender o que realmente acontece. Por que é importante você saber disso? Porque no mercado você precisa se posicionar. Eu sou um cabeleireiro ou eu sou um psicólogo? E daí? Né? O que realmente eu sou? Então a gente vai explanar isso um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, sou cabeleireira, sou terapeuta capilar e eu ajudo a pessoas que queiram entrar para essa área da beleza, que queira ser um cabeleireiro. Eu ajudo essas pessoas através de um curso de escovista, aonde eu descobri há muito tempo que quando você aprende a dominar a técnica de escovação, você consegue ter a profissão de cabeleireiro em suas mãos. Para você descobrir certinho como que isso funciona, você vai ter que ir lá me seguir, você vai ter que ir lá aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento na minha pessoa. Então você vai conseguir entender como que funciona isso, mas ser um escovista profissional, eu consigo mesmo atingir as metas como um cabeleireiro? Te afirmo que sim, mas para isso você vai precisar então se aprofundar um pouquinho mais em mim. Para mim é importante que você siga, que você comente, para mim é importante que você se inscreva no meu canal, para mim é importante que você indique esse conteúdo para alguém. E eu te espero amanhã também, nas terça-feira, na nossa live técnica sobre escovas capilares. E hoje aqui, no Toma Café Comigo, esses assuntos aí que são de dentro, são de base dentro do salão. Parece bobeira ouvir aqui na internet falar assim, sobre esse assunto, né? O que um cabeleireiro tem a ver com um psicólogo? Ou na verdade tem tudo? Existe um fundo de verdade aí? Qual é esse fundo de verdade? Então vamos falar um pouquinho do cabeleireiro. O que é ser um cabeleireiro? Ser um cabeleireiro é ter conhecimento em cabelos. Ser cabeleireiro é cuidar da beleza dos cabelos. Ser cabeleireiro é ter conexão com o seu cliente. Ser cabeleireiro é levar o seu conhecimento aí na cabeça das pessoas, né? É você mostrar a sua arte, né? Eu diria que cabeleireiro, ele é um artista, né? Para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Nós precisamos de clientes e nós precisamos ter conexão com a cliente. E pode ser que essa conexão aí, ela seja confundida com psicólogo, né? Nós cuidamos também da autoestima das pessoas. Mas como cuidamos da autoestima? Sim, nós cuidamos da autoestima da pessoa através do nosso conhecimento, através daquilo que nós fazemos no cabelo da pessoa. Imagina como que fica a autoestima de uma pessoa quando ela entra num salão, no caso no seu salão, quando ela senta na sua cadeira e a expectativa dela é alcançada, né? Então o cabeleireiro, ele cuida da pessoa, no sentido da autoestima, através do encantamento, aquilo que ele faz de bem-estar aqui por fora para esta pessoa. Ele cuida desta tela aqui fora, né, que a pessoa se olha, ela se gosta, ela tem uma data importante na vida dela, ela precisa estar bem. Então, quando ela vai para o seu evento com a aparência dela
dentro da autoestima dela, então o que aconteceu? Você alcançou as expectativas dela, né? Ela te procurou e ela não errou. Já ouviu falar assim, aquela situação que muitas vezes você vai atrás de um profissional, seja para construir sua casa, seja para fazer um projeto, seja um professor para te ensinar, seja qualquer coisa assim que você queira, que você precise. E aí então essa pessoa, você paga essa pessoa e você não atinge a sua expectativa. Já imaginou como que você fica? Então, essa pessoa, essa cliente aí que sentou na sua cadeira, ela te procurou, ela se viu linda, maravilhosa, e ela então foi pro evento dela encantada, né? Assim, com a beleza dela em cima, né? Porque ela escolheu a roupa dela, ela escolheu o sapato dela. Então, ela escolheu o cabelo dela e deu tudo certo. Então, você trabalhou muito bem. Você alcançou aquela ênfase, né, que ela estava ali. Você atingiu a expectativa dela, você atingiu a meta e logicamente você atendeu a sua meta também, porque eu imagino e eu sei por mim mesma que todo profissional que está atrás de um cliente quer ver aquela pessoa super bem, quer ver aquela pessoa feliz, quer ver aquela pessoa amar, gostar totalmente do seu trabalho. E a função de um cabeleireiro é esta, é fazer aquilo que ele se propôs a fazer muito bem, é entregar aquilo que ele aprendeu a fazer, que é trabalhar com beleza em cabelo, fazer um corte bem elaborado, uma escova bem elaborada, uma coloração bem elaborada, uma mecha bem elaborada. Esse é o papel do cabeleireiro. E através disso, vem uns outros assuntos nas laterais, nas arestas, né? Os quais a gente já abordou aí, que é comprometimento, que é, né, como que você fica com uma equipe, o que te faz realmente ser um profissional, o que te faz realmente você ter profissionalismo. E aí, o que o psicólogo faz? O psicólogo, ele é aquela pessoa que ele cuida do interior da pessoa. O psicólogo, ele é aquela pessoa que até prepara esta pessoa para ir ao encontro a um cabeleireiro. Porque se a pessoa ela não está com a sua autoestima bem, ela nem de salão ela quer saber. Ela nem de cabeleireiro ela quer saber. Então, o psicólogo, ele cuida da parte psicológica da pessoa. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema que não sabe por onde começar a resolver aquilo. Às vezes a pessoa ela está tão cansada de levar tanto baque da vida que ela não está bem para continuar sozinha. Ela precisa de uma ajuda profissional. E esse profissional chama-se psicólogo. O psicólogo é ele que vai abrir a mente dessa pessoa, é ele que vai tocar cuidadosamente em detalhes dessa pessoa, que vão fazer essa pessoa dar um up. Então, ali atrás eu disse que o cabeleireiro, ele cuida da autoestima da pessoa através do seu exterior, através da imagem que a pessoa, que ela vê, daquilo que reflete no espelho. Então, o profissional cabeleireiro cuida da autoestima da pessoa através disso. O psicólogo é o contrário. Ele cuida da autoestima da pessoa lá no seu interior. Ele cuida daquela parte que está lá dentro, que está escondida, onde às vezes a pessoa escondeu por tanto tempo que ela não quer mexer naquilo, e aquilo então começou a criar problemas, começou a criar confusão, começou a criar falta de estima. Então a pessoa, ela se vê às vezes num fundo ali tão grande, num beco tão sem saída, que ela é obrigada a procurar uma ajuda profissional. E aí, será que o cabeleireiro consegue dar essa ajuda para essa pessoa? Será que o psicólogo consegue dar essa beleza externa
para a pessoa, né? Onde que fica esta pergunta e essa frase que todo mundo fala, ai, cabeleireiro é psicólogo, ai, cabeleireiro, né, tem um pouco de psicólogo. A frase ela é bem comum e ela existe dentro dos salões, é falada por manicures, é falada por recepcionista, é falada por clientes também, né? Então, a gente não pode confundir, às vezes, a confiança que uma pessoa tem em nós. Às vezes, ou a maioria das vezes, e isso é necessário, para você ser um bom profissional, você precisa ter conexão com o seu cliente. Esta conexão, ela gera uma confiança, ela gera credibilidade ao profissional. E aí, então, esta pessoa, ela senta na sua cadeira e ela desabafa. Ela fala alguma coisa que é dela, mas ela não está procurando um profissional para o seu psicólogo. Ela está procurando um profissional para a sua beleza externa, para o seu cabelo. E ela vai comentar alguma coisa da sua família, alguma coisa dos seus desejos. Ela vai comentar muitas vezes coisas negativas que ela passou pela sua vida. Muitas vezes ela vai contar coisas positivas, coisas de vitórias, coisas que ela comemorou na vida dela, porque olha bem só, olha bem como que são as coisas. Quando que uma pessoa procura um cabeleireiro? Ela procura um cabeleireiro quando ela tem um casamento, ela procura um cabeleireiro quando ela tem uma formatura, quando ela tem um aniversário, ela procura um cabeleireiro porque ela tem um evento lá que ela vai receber alguém, é uma palestra, alguma coisa assim. Ela procura o cabeleireiro porque ela vai trabalhar, a imagem dela é necessária para o público dela. Ela procura o cabeleireiro porque ela está insatisfeita com o cabelo, ela não consegue arrumar esse cabelo em casa sozinha, ela não consegue dar um jeito naquilo sozinha, então ela procura o cabeleireiro nessas condições. E para ela ficar ali mais satisfeita com ela mesma, com o corte, com a coloração, né, com o ambiente ao qual ela vai. Agora, qual que é a ocasião aonde uma pessoa procura um psicólogo? Será que tem a ver? Quando a pessoa ela entra no salão, se ela vai em um evento, ela tem uma energia. Então aquela energia, nossa, eu preciso estar linda, eu preciso estar pronta para o meu evento, eu preciso estar maravilhosa para o meu evento. Então esta pessoa, esta cliente, ela procura um cabeleireiro nesta energia. Ou às vezes ela procura pela insatisfação também, né? Não estou satisfeita com esse corte, eu não estou satisfeita com essa cor, eu preciso dar um up, né? Mas olha só a energia dela, ela está insatisfeita, mas a energia dela se dá um up. Então ela procura o cabeleireiro para isso. E quando que ela procura o psicólogo? Ela procura o psicólogo porque ela já não aguenta mais estar sozinha. Ela procura um psicólogo porque dentro dela está dizendo: procure alguém, você precisa de ajuda, e ela precisa desabafar com alguém. E esse alguém não é um alguém que seja um alguém qualquer, que às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, às vezes não é o amigo, às vezes ela já passou por tudo isso, às vezes ela já sentou até na cadeira do cabeleireiro e já falou para ele: ah, eu não tô legal, qualquer coisa, já desabafou. Mas isso não quer dizer que o cabeleireiro seja o seu psicólogo. Isso não quer dizer que o cabeleireiro vai encaminhar ela dentro daquilo que ela precisa, né? Então, essa frase, é cabeleireiro e psicólogo, né? Então, ela é uma frase bastante comum, como eu já disse, mas ela não é uma frase que surge assim, tanto efeito dentro de um psiquê, né, para uma pessoa. E muitos cabeleireiros, muitas pessoas levam isso à risca. Levam isso à risca mesmo. Mas o que aquela pessoa tem que ela conta as coisas para você? Ela tem uma confiança em você. Você gerou conexão com essa pessoa. E essa conexão, ela é importantíssima para o profissional. Porque você só fideliza um cliente quando você gera conexão. Então a gente não pode confundir as coisas. E olha só, né? Como eu disse, que eu gosto muito dessa
essa ferramenta que é a desconstrução, né, de um assunto. Como que a gente desconstrói um assunto? Colocando justamente esses itens aqui que a gente colocou. O que é ser um cabeleireiro? O que é um cabeleireiro? O que ele faz? O que ele entrega? O que é ser um psicólogo? O que ele faz? O que ele entrega? Então, isso é desconstruir um assunto, né, dentro dos seus detalhes e depois abordar o tema. Entende? Então a gente precisa saber qual que é a minha posição. Sou um cabeleireiro ou sou um psicólogo? Eu estudei para quê? Para estudar, para mexer com o psicólogo das pessoas, para entender o psicólogo, para encaminhar uma pessoa, para abrir a mente dela? Ou eu estudei entendendo de cabelo, eu estudei para saber de cabelo, fazer cabelo, entregar beleza, colocar ali um encantamento no meu cliente? Como que é essa história, né? Então eu preciso saber o meu posicionamento, quem eu sou e o que eu entrego. E o psicólogo tem o posicionamento dele, o que ele é, o que ele entrega. E aí então nós abordamos, interagimos o assunto, né? Cabeleireiros e psicólogo. Qual que é a diferença de um, a diferença de outro? O que eu entrego, o que o psicólogo entrega? Qual que é a finalidade de eu ter um local de atendimento? Qual que é a finalidade do psicólogo ter o local dele de atendimento? Então não é porque uma pessoa, às vezes, ela tem confiança em você, às vezes ela fala coisas para você que ela não falaria para a mãe dela, ela não falaria para o filho, ela não falaria para o marido, né? Então isso é o quê? Isso é uma conexão. E essa conexão, ela é importantíssima principalmente para você, cabeleireiro. E você não pode achar que isso você está sendo psicólogo do seu cliente. Mas reflete aí, né? Eu trouxe esse assunto, esse tema, que é para você refletir sobre isso. E aí nós vamos pegar agora e vamos colocar o cabeleireiro com o cliente. Já viu aquela cliente assim que você tem bastante conexão com ela, que você admira aquela pessoa, você admira, ela é um status para você ter ela como cliente, é um orgulho você ter ela como cliente, você conversa com essa pessoa, você conversa com ela assim como se você conhecesse ela há 200 anos, vamos dizer assim, em outra vida, né? De tão bem que você se sente com essa pessoa, quando ela chega, se sente tão bem, e aí você abre coisas da sua vida que você não abriria para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua mãe. Você abre coisas para essa cliente. E aí, ela é a sua psicóloga? E aí, como que fica isso, né? Então a gente precisa ver que quando nós temos uma cliente que ela fala as coisas, que nós conversamos, né? Tanto ela de lá para cá, né? Como daqui para lá. Então isso é uma conexão. Isso é confiança. E falando em confiança, né, vamos falar um pouquinho, eu já estive aqui falando sobre ética, sobre confiança, todos esses assuntos eu já estive por aqui falando. Por quê? Porque esses assuntos, eles são importantes, eles fazem parte do nosso cotidiano, eles fazem parte da nossa vida, nos momentos os quais nós vivemos, seja ele lá dentro do salão, seja dentro da nossa casa, eles fazem parte. Só que a gente meio que larga para lá, não dá muita importância. Quando um cliente ele tem essa conexão forte com você, quando você gera isso nessa pessoa, a ponto dessa pessoa ela falar com você as coisas dela, a intimidade dela, aquilo que está realmente lá no fundo dela, nós precisamos entender que todo profissional ele tem a ética, né? E aquele assunto ele é seu e daquela cliente e não mais de ninguém. Né, e não mais de ninguém, né? Quantas vezes eu já vi em todo o trajeto da minha profissão, profissionais perderem cliente por falta de ética neste sentido, por falta de comentar com outras pessoas aquilo que é tão íntimo daquela pessoa. Da mesma forma que quando você tem uma conexão tão forte com um cliente, você abre alguma situação para aquela pessoa, você não quer que aquela pessoa também saia esparramando aquilo, falando aquilo da sua pessoa. Né? Você ficaria chateado, você ficaria magoado. Então isso aí é um caso até de se colocar
na pele da outra pessoa, né? Se colocar no lugar dela, como ela se sentiria. Porque ela tem tanta conexão com você, ela confia tanto em você, que ela é capaz de abrir uma intimidade dela. E essa intimidade não é preciso, ela não precisa falar, olha, isso é segredo, olha, não conte isso para ninguém. Porque uma pessoa, ela só abre alguma coisa para nós quando você gerou confiança nela. E você só abre alguma coisa para uma pessoa quando aquela pessoa, ela gerou confiança em você. Então, bora respeitar essa ética, bora respeitar toda essa situação e bora refletir aí, né? Eu trouxe essa reflexão que eu acho assim super importante, né? Essa semana ainda dentro do salão foi muito comentado. O cabelo, eu essa semana recebi, né? Recebi até um presente de uma cliente. Inês, eu tô trazendo isso aqui porque você é minha psicóloga. A cliente falou isso pra mim, né? Mas como a gente explanou aqui o assunto, a parte de um cabeleireiro, a parte de um psicólogo, né? Será que é realmente isso? Né? Então, muitas vezes a gente escuta cliente por uma questão de educação, por uma questão de ética, por uma questão de necessidade financeira. A gente escuta aquela cliente em razão do que nós do tempo que nós temos com essa pessoa. Né? Às vezes a gente vai ficar ali 4, 5 horas fazendo uma mecha, então a gente vai falar abobrinha, a gente vai falar brincadeiras, a gente vai falar assuntos sérios, a gente vai falar de tudo um pouco, né? Porque precisa, né? Precisa essa parte social do cabeleireiro, né? Essa parte é uma parte que é necessária. Toda profissão ela tem a sua parte social, a sua parte de doação. Então ali quando você está executando o seu trabalho, você também precisa interagir com o seu cliente, você também precisa fazer essa parte social, né? E é aí nesse momento que você gera confiança, que você gera credibilidade, e essa pessoa então passa a se abrir com você em determinados assuntos, os quais esses assuntos são seu e desta cliente, né? Mas não aí que você venha a ser um psicólogo, né? Eu digo aí que você escolheu ser cabeleireiro, então faça a sua parte, entregue beleza, entregue autoestima através dessa aparência linda, né? Do seu conhecimento, da sua arte. Eu sou mais da situação que cabeleireiro ele é um artista. Inclusive já fiz um conteúdo sobre isso, né? Então o cabeleireiro ele precisa fazer a arte dele, né? E levar essa arte nas cabeças das pessoas aí com o sorrisão delas. E o cabeleireiro do que ele participa? Ele participa de momentos especiais e únicos na vida das pessoas. Únicos, ele participa, né, daquela data importante que é o casamento, ele participa daquela data importante que é a formatura, ele participa daquela data importante que é o primeiro aniversário do bebê dela, o primeiro aniversário do casamento. Ele participa de datas importantíssimas e datas que retraem alegria, datas que trazem assim momentos únicos, datas que vão ficar marcadas para sempre, porque isso vai ser registrado, isso vai ser fotografado e o seu nome tá ali naquele cabelo. Quando ela pegar daqui 10 anos aquela foto ali, ela vai falar: olha como eu estava linda, eu fui lá naquela pessoa lá que eu tanto, né, confiava para fazer meu cabelo, eu confiava naquela pessoa para contar as minhas histórias. Nossa, como aquele cabeleireiro era top demais, né? Então, o cabeleireiro ele participa aí desses momentos felizes, alegres e tal. O cabeleireiro ele participa de transformação, né? Então a pessoa ela passou lá por uma ênfase ruim e agora ela quer dar um up na vida dela. Quem que ela procura? Cabeleireiro. Eu quero cortar, eu quero pintar. Então esse é um momento de ênfase, um momento de alegria, e é isso que o cabeleireiro participa. Qual que é o momento do psicólogo? Pensa aí e reflete nesta segunda-feira, início de semana, no que um psicólogo, em que momento que ele atende o paciente ou o cliente dele. Em que momento?
Reflete aí se cabe a você essa palavra de psicólogo. Reflete aí, se cabe a você. E eu deixo essa reflexão aí para você. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Amanhã não perca a live, uma live super top amanhã, às 19h57, sobre escova capilar, uma aula técnica. E eu te aguardo lá. Tenha aí uma boa semana e uma ótima reflexão também.